Carnide tornou-se multiétnica e multicultural. O seu caráter cosmopolita coabita com o seu lugar rural e histórico. A sua origem ancestral, o seu lado místico, onde o religioso e o profano sempre viveram em harmonia, contribuíram para o seu desenvolvimento demográfico, social, económico e cultural. Levo-vos a conhecer uma freguesia aberta ao mundo. Passamos o viaduto da segunda circular e estamos na Estrada da Luz. Fazendo esquina com a rua do mesmo nome está a antiga Quinta do Conde de Sobral. A quinta é do século XIX e hoje é ocupada pelas religiosas da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Ali funciona atualmente o Lar Maria Droste. Também neste edifício funciona numa das suas divisões a ReFood, uma instituição que redireciona o excedente de refeições para pessoas carenciadas na freguesia. Ao fundo da Travessa da Luz encontra-se a Escola Virgílio Ferreira, vencedora do Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 2011. Funcionando em modernas instalações, é atualmente a sede de agrupamento. Seguindo novamente pela Estrada da Luz, encontramos o Palácio dos Condes de Mesquitela, um edifício de planta retangular com 2 andares. Encontramos aqui o que resta do antigo convento de Nossa Senhora da Conceição, fundado em 1694. Com o apoio da infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel e da rainha Dona Leonor, edificou-se o convento e o Hospital dos Prazeres, uma construção pouco atingida pelo terremoto. Este edifício foi ocupado pelo Colégio Militar no ano de 1859. Este jardim ocupa um espaço onde desde 1437 a Romaria da Luz sucedia no mês de setembro. Associada a essa romaria, surgiu então a Feira da Luz, que ainda hoje decorre na área envolvente, apesar de ser cada vez mais pequena e estar confinada ao largo. Este jardim, de forma quadrangular, é delimitado por uma sebe em medronheiro. Em 1926, o jardim foi inaugurado com o nome de Parque Teixeira Rebelo, em homenagem ao oficial do Exército, o fundador do Colégio Militar. No ano de 2013, este belo jardim sofreu obras de requalificação. Atualmente, o Jardim da Luz está sob a responsabilidade da Junta de Freguesia de Carnide. Ao lado do jardim existiu o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição da Luz, que inicialmente tinha 3 andares que ruíram com o terremoto de 1755. Já serviu de quartel de cavalaria e foi onde surgiu a primeira escola veterinária do país. No seu interior fica o pequeno mas distinto Teatro de Dom Luís Filipe. Um pouco mais acima existiu o Convento de São João da Cruz, construído no reinado de Dom Afonso VI. Atualmente funciona neste local a Fundação António Silva Leal, que presta trabalho nas áreas da proteção à infância, juventude, adultos e idosos em situação de risco ou de desintegração e exclusão social. No topo do Jardim da Luz encontramos 6 hectares de espaço verde, onde podemos passear, andar de bicicleta, mas também praticar atividades hortícolas. Do outro lado do largo está situado o Externato da Luz, que iniciou a sua missão há mais de 50 anos no Rés do Chão do Seminário. Fundado com o intuito de educar e ajudar a formar crianças da cidade numa escola externa, pretendia, acima de tudo, formar homens e mulheres para um futuro mais consciente do bem comum. Mais à frente está a igreja, anexa ao edifício do seminário, construída nos anos 60 num projeto da autoria do arquiteto Noberto Correia. A sua beleza foi realçada atualmente com a colocação de um belo painel representando a expansão da Ordem Franciscana. Este magnífico palácio
Fundado cerca de 1878 por Jacinto José de Oliveira, serve desde 1940 de seminário da Ordem dos Frades Franciscanos. É de salientar o seu belo jardim em desenho geométrico. Junto ao muro do mesmo seminário, encontramos uma pedra-lápide colocada pela extinta Câmara Municipal de Belém, indicando que foi ela que mandou construir o Largo da Luz em 1862. Chegamos ao Santuário de Nossa Senhora da Luz. Apesar de ter sido uma construção muito rica no século XVIII, atualmente apresenta-se bastante pobre. O frontispício nada tem a ver com o original. Foi autor desta fachada o arquiteto Valentim Correia, que se limitou a substituir unicamente o antigo tapume que tapava a frente. Apesar da atual simplicidade da sua fachada, o interior apresenta-se rico. Destacamos o altar magnificentemente decorado com talha dourada, os magníficos painéis, os retábulos, a sepultura da infanta Dona Maria. Aqui em Carnide, a água e a luz andam de mãos dadas. E como tal, não menos conhecida é a antiga ermida da igreja que nasceu junto à fonte do Machado. Como dizia Fernando Pessoa, do alto da torre da igreja vê-se o campo todo em roda. Só do alto da esperança vemos nós a vida toda. Em 2010, Carnide recebeu a Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas no seu lar Casa Nova. As honras da inauguração couberam ao então Presidente da República. Subindo a Rua da Fonte e fixando os olhos nos números ímpares, encontramos um pátio formado por um aglomerado de degradadas e devolutas habitações pré-pombalinas. Retomamos ao largo das Pimenteiras e deparamo-nos com um fontanário desativado e datado de 1901. Fronteiriço ao jardim, situa-se o edifício da Junta de Freguesia de Carnide. Era o Palácio da Quinta do Copar, atual Quinta da Luz. Já funcionou neste edifício uma escola primária. À entrada da Quinta da Luz, encontramos, na Rua Maria Veleda, um vencedor do prestigiado Prémio Valmor em 1978. A Quinta da Luz é um espaço diferente de Carnide, pois é um pequeno grande bairro um pouco mais moderno que a restante Carnide, dotado de restaurantes, esplanadas, espaços verdes, desportivos e infantis. Sua proximidade com o Estádio da Luz estraga contudo em dias de jogo a sua tranquilidade. Um dos acessos à antiga Azinhaga da Fonte foi cortado pelo Colégio Militar. Por isso, a Quinta de Santo António, datada de 1742, passa-nos esquecida. Não obstante, a imagem de Santo António com o menino proteger o edifício principal. O Centro Comercial Colombo é um dos maiores da Península Ibérica. Está edificado junto à Avenida Lusíada e à Segunda Circular. Apesar de ser construído em 1997, é uma das maiores imagens de modernidade de Carnide. Apesar de ter sido inaugurado em junho de 2003, o quartel da 3ª Companhia do Regimento de Sapadores Bombeiros, bem como o Museu do Regimento, foram demolidos. Os seus terrenos vão suportar o alargamento do Hospital da Luz. Um pouco mais à frente, encontramos o vencedor do Prémio Valmor em 2007, o moderno Hospital da Luz.
que se auto-intitula como sendo a maior e mais moderna unidade privada deste género do país. Este hospital foi desenvolvido pelo arquiteto Alberto Pineda, de forma a permitir que o edifício seja facilmente adaptável às novas tecnologias. Façam o favor de serem felizes. A Casa do Artista foi inaugurada em maio de 1999 por um grupo de atores. A Residência para Artistas e o Teatro Armando Cortês fazem dela um marco importante para a freguesia. Na Estrada da Correia 53, encontramos este belíssimo conjunto arquitetónico do século XVI que pertencia à antiga Quinta do Bom Nome. O edifício, com 2 pisos e sótão, já teve várias utilizações e esteve muito degradado, mas, felizmente, sofreu obras de beneficiação. Atualmente, serve de instalações à Universidade Europeia. A novíssima Unidade de Saúde Familiar de Carnide presta, além de tratamento de saúde habituais, consultas específicas de saúde familiar e saúde materna e infantil. Uma exigência da população de Carnide desde, pelo menos, 2005. Fruto da ampliação da frota de autocarros, é inaugurada no dia 1 de outubro de 1976 a Estação da Carris, destinada à recolha de autocarros e pequenas reparações. Mas, com a segmentação da Carris, muitos operários da manutenção saíram. A Quinta do Bom Nome tem o essencial para quem lá vive. Um supermercado, uma farmácia, um café-restaurante, um parque para crianças e é rodeado por uma ciclovia que a liga a Telheiras e, consequentemente, a toda a restante Lisboa. Já pouco resta da extensa Quinta de Montalegre, literalmente arrasada nos primórdios dos anos 50. Esta foi uma das mais belas quintas das redondezas. Além de ser ocupada pelo alargamento do cemitério, também muitos prédios de gosto bastante duvidoso retalharam a sua área. A Igreja de São Lourenço já existia em 1321 e foi sede da província até 1913. Sabemos que o último batismo de culto foi celebrado no dia 30 de março desse mesmo ano. Apesar de ter sido abandonada, com a ajuda e intervenção da população, ela atualmente encontra-se reabilitada. Não obstante a igreja estar bastante alterada em relação ao templo original. A igreja, antes do seu abandono, tinha as suas paredes revestidas com lindíssimos painéis de azulejos da autoria de Policarpo Oliveira Bernardes, mas foram retirados do local de modo a preservar a herança azulejar. Chegados à Quinta das Barradas, que terá pertencido no século XVII ao Correio-Mor do Reino, e olhando as suas trapeiras, fazem-nos recordar os antigos arquitetos pombalinos. Embora a edificação tenha sido destruída pelo terremoto, encontra-se atualmente reconstruída. O seu portal apresenta a data de 1747. No espaço outrora ocupado por uma antiga fábrica do tijolo, encontramos um moderno condomínio habitacional, o Parque Colombo. Mais uma vez, encontramos aqui em Carnide uma referência ao nome do ilustre navegador que, segundo relatos de alguns historiadores, se encontrou com el-rei Dom João III nesta freguesia. Todos os caminhos vão dar a Carnide. Estamos na azinhaga dos Cerejais, onde outrora se ouviam as vozes dos que trabalhavam a terra, onde se davam abraços às flores e beijos ao alecrim. O lugar cresceu, desenvolveu-se e o urbano sobreposto ao agrícola, apesar de, felizmente, ainda sentirmos bem viva a tradição popular em Carnide.
Carnide provoca na letra da sua marcha o tempo que acusa o tempo de não ter tempo. Ai, quem me dera voltar ao passado, matar saudades apenas um dia. Carnide percorre-se, imagina-se e reinventa-se. Uns nunca saem do seu bairro, outros guiam-se por sons e cheiros. Uns gostam de ruas labirínticas, outros de ruas geométricas a prometer modernidade. Mas como um dia escreveu Cesário Verde, bem me lembro das altas ruazinhas, que ambos nós percorremos de mãos dadas. Às janelas palravam as vizinhas, tinham lívidas luzes as fachadas. Em 2005, a Câmara Municipal de Lisboa cedeu oficialmente o direito de superfície de um terreno aqui na Quinta do Bacelo ao Centro Social Paroquial de Carnide, para a construção de um lar de terceira idade. Se a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, então a Sociedade Dramática de Carnide contrariou esta frase, pois, nos seus mais de 100 anos de vida, ensaiaram-se aqui centenas de peças. Teve como grandes impulsionadores Bento Martins e António Sousa. Graças a este teatro, a Carnide tornou-se uma referência cultural da cidade de Lisboa. Chegamos por fim à Rua do Norte. O antigo convento de Santa Teresa era um antigo Carmelo cuja fundação data de 1642. O rei Dom João IV sempre protegeu e admirou esta comunidade religiosa, tendo até uma das suas filhas, a infanta Dona Maria, vivido e morrido neste convento. Atualmente, são as Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo que têm aqui à sua responsabilidade um lar para a terceira idade e um infantário. De nome original Quinta do Mercador, em 1747 este espaço adotou o nome de Quinta dos Azulejos, pois já tinha os jardins e o Arco da Nora revestidos de azulejos. As origens desta propriedade remontam aos séculos XVII e XVIII. Este palácio fazia parte da Quinta da Marquesa de Ravara, ou de Fora. De Fora, por a senhora ser estrangeira. A quinta era constituída por duas áreas independentes, a área agrícola e a área urbana. O Conservatório de Lisboa já foi considerado várias vezes uma das melhores escolas de arte do mundo. Obteve a classificação de 16 valores nos exames internacionais realizados pela Rede Mundial de Conservatórios. O Conservatório de Música, de Dança e de Arte Dramática de Lisboa abriu em setembro de 2009. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O edifício da antiga Escola Noturna Republicana está no centro de um processo judicial de luta pela sua posse. A origem deste edifício remonta aos finais do século XIX e, durante décadas, funcionou como espaço de ensino e alfabetização pela Associação Auxiliadora de Instrução de Carnide. Na Rua das Parreiras, encontramos este antigo edifício com registros de azulejos de 1790. De um lado temos São Marçal e São Bento, e do outro lado temos Jesus, Maria, José e Santa Gertrudes. Ao entrarmos no Largo do Coreto, deparamo-nos com o edifício que serve de instalações ao já quase centenário Carnide Clube, fundado em 1920. Ao longo da sua longa história, este clube conta com diversos títulos de campeão nacional de basquetebol. Um clube com um passado recheado e com um futuro promissor. Apesar de ter sido intervencionado em 2013,
No Largo do Coreto ainda coabitam as memórias de Carnide. As dezenas de silos, os restos da antiga ermida do Espírito Santo ou o seu poço timidamente assinalado no pavimento medem forças com o Coreto e com o chalé de telhado inclinado. Rua Neves Costa. O comércio por aqui não é variado. Uma vendedora ambulante e uma alfaiataria, de fato sob medida no tempo do pronto a vestir, medem forças com os restaurantes e esplanadas que dão cor ao espaço. Apesar da recuperação envergonhadamente dar sinal de vida em alguns imóveis, a maioria das casas desta rua encontram-se degradadas, vítimas da especulação imobiliária e do abandono. No gaveto da travessa do Pregoeiro com o Largo da Praça, encontramos um belíssimo cruzeiro de 1770, representando o Cristo crucificado em azulejos recortados. A antiga Vila Rosa era composta por um conjunto de edifícios térreos dispostos em pátio. Atualmente existe um desequilíbrio entre a singularidade do moderno empreendimento e o que resta da antiga vila. No número 1 da Rua do Machado, tornejando com a travessa do Cascão, encontra-se esta construção dos finais do século XVII, conhecida como sendo a Casa do Bispo de Lisboa. A atual degradação do imóvel ofusca por completo a sua grandiosidade. Uma das coqueluches da Rua da Fonte, o Palácio dos Santanas, foi, em 1897, destruído quase na sua totalidade por um incêndio. Este edifício sofreu obras de beneficiação e atualmente está inserido no condomínio Jardins do Dragoeiro. Parece que o progresso tarda em vir, mas os poucos moradores e a desertificação progressiva do lugar são fortes indicadores da passagem do tempo. Carnide é uma freguesia onde existe dinâmica intergeracional, um forte associativismo e espaços lúdicos para todos. Chegamos ao antigo Val Verde, ou mais propriamente à Quinta dos Condes de Carnide, com o palácio e os anexos pertencentes àquela família. Uma estrutura setecentista que nos faz regressar ao passado. No Largo do Jogo da Bola, encontramos um desenquadrado monumento que tenta, sem sucesso, alertar-nos para a existência nesse local de uns silos do século XV. Quando era pequenino, lavava-se a roupa à mão, com água e sabão. Estamos no lavador público, datado dos finais do século XIX. Um espaço ainda utilizado por algumas das famílias da freguesia. Este lavador sui generis serviu também no tempo da ditadura como local onde se distribuíam publicações proibidas pelo regime. O fontanário da Rua do Melvar, atualmente desativado, apresenta na sua parte superior a inscrição A Câmara Municipal de Belém, 1857. Tlim, tlim, Carnide! E lá vinha o elétrico 13 a deslizar pelos carris. No gaveto, 2 torreões militares, dos quais já há referência em 1554. Se o movimento da torre permaneceu inalterado ao longo da história do xadrez, também o segredo da existência destas torres aqui em Carnide permanece inalterado.
Em Carnide, novas urbanizações privadas levam à construção de importantes equipamentos e novas acessibilidades, apresentando diversos tipos de contrastes cujo equilíbrio relativo importa assegurar. É o caso da Quinta das Camareiras. O antigo bairro Padre Cruz, inaugurado na década de 60, foi construído para emendar, em especial, a necessidade de realojamento de numerosas famílias de fracos recursos financeiros, cujas habitações foram atingidas por obras de remodelação de caráter urbanístico em diversos locais da cidade. As primeiras construções foram efetuadas num formato de tipo desmontável em lusalite, tendo-se enveredado, posteriormente, pela construção de caráter definitivo em alvenaria. O antigo bairro já dispunha de todo o equipamento necessário: igreja, escola, infantário, centro médico, mercado, centro social, lavandaria comunitária, cinema, biblioteca, zona desportiva. Atualmente, o bairro ocupa uma área de aproximadamente 18 hectares. O aumento do agregado e as áreas exíguas das casas conduziram os moradores à apropriação de áreas exteriores aos fogos, conferindo um ar de degradação progressiva. Atualmente, a Câmara Municipal de Lisboa renova o antigo bairro, encontrando uma solução arquitetónica que irá gerar variedade e diferenciação na autonomia da habitação. A fragmentação volumétrica dos blocos habitacionais gera uma escala urbana intermédia entre o coletivo e o individual. Elevada à condição de paróquia nos anos 80, através de diligências iniciadas pelo padre Carreira das Neves, então pároco de São Lourenço de Carnide, a comunidade católica do bairro Padre Cruz passa a ter uma identidade própria. A norte temos a Praça de São Francisco de Assis, conhecida pela sua grande rotunda viária e a sua cidade imaginária. Uma obra da autoria de João Charters de Almeida, composta por variados volumes de cor vermelha, de modo a suportar o máximo e o mínimo de luz. Chegados ao bairro da Horta Nova, somos recebidos com a imagem de um moderno bairro social, bem ordenado, bem integrado na malha social. O presente faz-nos esquecer o antigo bairro demolido em 1990, composto por casas tipo Sorefane, constituídas por uma estrutura metálica e sanduíche que permitiam a sua desmontabilidade. O moderno jardim, com a sua alameda pedonal, é um convite garantido para que ao final do dia passeemos com a família pela Alameda de Reutgen ou nos detenhamos a ler um livro enquanto desfrutamos do sossego deste amplo espaço de modernidade. Apesar da sua fundação ter sido em 1957, as novas instalações da Clínica Psiquiátrica de São José foram inauguradas em 1995. Está situada na Azinhaga da Torre do Fato. Também aqui, na rua particular à Azinhaga Torre do Fato, uma auge, área urbana de gênese ilegal, aguarda pela legalização e pela requalificação. Uma luta dos proprietários e da freguesia. Eis-nos no Polo Tecnológico de Lisboa, gerido pela Lispolis, uma associação privada sem fins lucrativos constituída em 1991. O empreendedorismo e o investimento empresarial caracterizam este espaço. Também o peso das memórias do passado reina no que resta da antiga Quinta dos Covões e nas antigas casas da Azinhaga dos Lameiros, apesar de, ao lado, 400 moradores da rua particular à Azinhaga dos Lameiros lutarem pela legalização e requalificação
da sua área residencial. Para finalizar o percurso a esta freguesia, que é uma referência na imagem de Lisboa, importa referir que será importante reformular certos projetos e intervenções de modo a salvaguardar o seu passado. Não deixemos a luz apagar-se na criação de parques urbanos e temáticos. Mantenhamos, por muitos e bons anos, esta imagem deste lugar secular. É bom sentirmos-nos em casa.